Bom dia! E aí, meu povo? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma livezinha. A Quarta Criatura está no ar. Bora lá, né? Pegar o cafezinho, a água. Que hoje o tema é ansiedade, minha gente. Vamos colocar aqui nos comentários ansiedade. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Fixar tema, fixar comentário. Vamos falar de ansiedade! E aí, meu povo? Como que vocês estão? Estão dominados pela ansiedade? Estão controlando a sua ansiedade? Estão conseguindo viver no presente, em paz, em harmonia? Ou a mente de vocês, né? Tá sabotando tudo? Ou a mente está dando um show em vocês? Meu povo, quero falar sobre ansiedade primeiro, né? Já trazendo alguma clareza do que é a ansiedade e quando que isso se torna um transtorno, tá? Quando que a gente deve se preocupar, né? Tentando, é isso aí, já é uma grande coisa. A pessoa que está relativamente consciente, né? Tentando ali dominar os pensamentos, as emoções, né? Reverter a situação. Gente, já é meio caminho andado, tá? Na psicologia, né? Quase tudo é crescer em consciência e conseguir recursos, ferramentas, né? Para lidar, então, com esses problemas, né? Sejam eles de qualquer nível. Então, minha gente, o que é a ansiedade, né? Vamos primeiro entender. A ansiedade, claro, é uma preocupação, uma apreensão demasiada em relação ao futuro, tá? Então, a pessoa que ela fica muito preocupada excessivamente e apreensiva excessivamente, tá? Então, isso é uma das características da ansiedade, aquilo que vai desencadeando a nossa ansiedade, né? Mas, digamos assim, numa abordagem mais aristotélica, né, mais tomista, a gente pode entender a ansiedade também, gente, como uma paixão natural, tá? Algo que vai, né, uma paixão natural do corpo e da alma, que aparece diante do desconhecido. Então, veja bem, né, o ser humano ele tem alguns medos, algumas paixões, algumas coisas que aparecem pra gente, tá? Mesmo, né, como a paixão é um movimento involuntário, tá? Que não passa pelo filtro da nossa vontade. Então vem como um movimento quase automático, inconsciente, né? É uma coisa que nós não conseguimos. Assim como nós não conseguimos evitar, por exemplo, o frio, a gente não consegue evitar a fome, entende? Tem coisas que são paixões, que nos aparecem, que aparecem pro corpo, que aparecem pra alma. Então a ansiedade é uma dessas paixões que aparece, tá? Pra quê? Pra tentar nos preparar e nos deixar alerta e nos deixar prudente, né? Diante das situações que nós estamos vivendo, diante do desconhecido. Então, nunca vi uma pessoa em plena zona de conforto, né? Uma pessoa com toda a vida assim, tudo previsível, né? Tudo controladinho, dominadinho, a pessoa tá com ansiedade. Muito raro, gente. Acontece, porque dentro da tua cabeça pode criar o cenário que tu quiser, tá? Mas, né? Geralmente não. Geralmente a nossa ansiedade, primeiramente, ela vai ser desencadeada diante do desconhecido. Pode ser algo que apareceu na vida real pra ti, ou pode ser algo que tu criou na tua cabeça através, né, da imaginação. Então vamos entender primeiro que existe uma ansiedade natural e uma ansiedade transtorno, patológica. Tá? A gente precisa dar um corte. Olha, como é que a gente vai saber? Né? Em primeiro lugar, isso vai se tornar um problema quando deixa de ser proporcional ao objeto. Tá? E passa a distorcer a tua percepção da realidade. Pronto, aí nós temos um problema. Isso vai tirando a tua liberdade interior, inclusive. Tá bem? Então nós temos que entender o que é a ansiedade natural que nos prepara para o desconhecido, que nos torna uma pessoa mais alerta, mais ligada, tá? Mais prudente. Isso é uma ansiedade natural, gente. Isso a gente não pode, inclusive, evitar. Às vezes a pessoa diz pra mim, Tati, eu tô meio ansiosa, mas diante do problema que tu tá, essa ansiedade ela é necessária. Não fuja desta ansiedade. Administre-a. Tem ansiedade, gente, que nós não podemos, né, eliminar. Nós temos que administrar. Opa, pera, eu tenho uma grande decisão para tomar. Eu tenho uma grande tarefa para fazer. Então a tua pupila vai dilatar, o teu cérebro vai ficar mais atento, o teu corpo vai te dar, né, energia suficiente para tu fazer o que tem que ser feito. Essa ansiedade nós não podemos fugir, tá? Para de querer fugir do desconforto, né? Para de querer fugir de todo o desprazeroso. Não é assim, gente. Nós temos que encarar a realidade. Às vezes nós recebemos, sei lá, um diagnóstico, né? Uma notícia, uma ofensa. Claro que na hora tu vai ficar ansiosa. Ah, para quê? Para conseguir reagir com prudência, para ter energia, foco, né? Uma série de coisas. Agora, quando a ansiedade ela passa a te dominar, a maior parte dos dias, né?
a maior quantidade de dias da semana. Tu vai fazendo, né? Quantos dias bons eu passo, quantos dias ruins eu passo, quantas horas do meu dia eu fico apreensiva e preocupada, quantos eu tô legal, entendeu? Diante de uma ameaça real ou de uma ameaça que eu inventei? Isso também é extremamente importante, gente. Olha, essa ameaça que eu estou ansiosa, né? Ela foi algo inventado pela minha mente ou é algo que efetivamente eu tenho que encarar na realidade? Isso é um corte que a gente tem que fazer, tá? Então, bom, já demos aí algumas definições de ansiedade, daquela que a gente tem que administrar e aquela que a gente tem que tratar, né? Quando tu começar a ficar a maior parte dos teus dias apreensiva e preocupada, tem que tratar, tá? Se isso chegar ao longo de 6 meses, é patológico, tá? Porque tu pode ficar assim, uma semaninha, 2, vai administrando, né? Respira fundo. Toma um chazinho de melissa, vai dando um jeitinho. Passou de 6 meses, gente, é patológico. Se tu fica preocupada a maior parte do dia, maior quantidade de dias da semana, calma. Vamos ter que tratar isso daí, tá? Vai procurar um psiquiatra, vai fazer terapia, calma o coração, respira, porque isso não é vida, inclusive, tá? Tô falando, vai tratar por quê? Porque isso aí não é vida. Esse inferno que o ansioso vive dentro de si mesmo, gente, é um inferno astral, porque ele vive sempre preocupado, apreensivo, nervoso, pessimista, né? É sempre ruim. Então, assim, né? Deve tratar como um dever moral. Eu devo tratar a minha ansiedade, tá? Como um dever, né? Cívico, inclusive. Olha, tu tem família, tu tem amigos, tu tem, né? E não é justo contigo mesmo. A justiça, gente, é o nosso relacionamento com os outros e com a gente mesmo. Então, é justo que tu te permita ficar neste estado ansioso, apreensivo, preocupado, etc e tal, por, né, a maior parte dos dias, a maior quantidade de dias da semana? Não, claro que não é justo. Então, é um dever consigo mesmo e com a sociedade, né? Com as pessoas. Então, gente, quando ela é frequente, quando ela é intensa, ela não passa, nós temos que procurar ajuda sim, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Um corte entre o que é natural, que é um alerta proporcional àquilo que tu tá vivendo. Estamos alinhados? Coloca uma mãozinha aí nos comentários. Estamos alinhados? Né? Aquilo que é proporcional àquilo que tu tá vivendo. E o transtorno quando é uma intensidade desproporcional, uma frequência muito alta, tá? E uma perda de função e domínio, né? Sobre as tuas emoções, os teus pensamentos, e no fim das contas, as tuas atividades do dia. Porque a ansiedade, ela vai tornando a pessoa disfuncional. Olha, eu não consigo me relacionar bem, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo estudar, porque eu não consigo focar, né? Então fica complicado. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Gente, se vocês tiverem pergunta ou desabafo fazer, botem aí nos comentários, tá? Que eu vou querer destrinchar, eu tenho mais uns 10 minutos ainda. Travando ao tentar tomar decisões simples. Como ter mais controle emocional? Isso é um problema de ansiedade também, né, gente? O que acontece, né? É claro que, diante das decisões, a virtude que a gente tem que exercer é a virtude da prudência, tá? A prudência é a arte de tomar decisões. Essa é a virtude da prudência. Olha, diante de qualquer coisa eu tenho que ver o que possui a maior quantidade de bem e aquilo que possui a menor quantidade de bem, tá? Ou então, tem uma decisão muito difícil, porque assim, o bem objetivo ele me escapou. Não cabe mais. Aqui não tenho mais acesso ao bem objetivo. Aqui, né, são 2 males. O que tu escolhe? O mal menor. Então, quando a gente está travando diante dessas, né, decisões, né, quase que rasas, superficiais, etc e tal, já aparece pra gente uma paralisia, né? Se tá aliado a uma ansiedade quase que crônica, né, ou permanente, aquela que a gente falou que é um transtorno, né, que não é proporcional à realidade, tá? Quando tá aliado a isso, aparece uma paralisia, tá? E aí nós temos que, com toda a prudência do mundo, como é que se desenvolve prudência, gente? Isso é interessante, né? A prudência, ela é desenvolvida a partir de tu escolher o bem possível, o bem que está ao alcance, tá? A gente tem que abrir mão do perfeito, do ideal, do idealizado, daquilo que seria na nossa cabeça, né? A gente abre mão do perfeito, da idealização, daquilo que a gente tem como, entende? Né? Tipo, eu teria que alcançar aquela coisa. E a gente vai fazendo o bem possível dentro da nossa realidade. Ao acordar, tu vai escolher o melhor café da manhã.
Ao acordar, tu vai escolher a roupa melhorzinha, mais adequada para aquilo que tu vai fazer. Porque... Parece bobagem, gente, mas tu tá te treinando na prudência, criatura. Porque tu tem que tomar milhares de decisões por dia. Milhares. O que tu vai comer, o que tu vai vestir, o que tu vai falar. O trabalho que tu vai fazer, não vai fazer. A atividade física que tu vai fazer, não vai fazer. Quanto mais tu conseguir escolher o bem possível, aquilo que tá diante de ti, tu vai te treinando na prudência e essa paralisia devagarinho vai dando espaço, tá? Para uma ação e uma ação consciente. Pronto, né? É claro que a ansiedade patológica vai dificultar muito. Então, se o transtorno ele já está instalado, o ideal é ser tratado em terapia, porque aí o que vai fazer em terapia, gente? Aí tu vai ter um profissional especializado que vai te dar ferramenta. Tati, não estou conseguindo tomar decisões. Tá bom, criatura, quebra essa decisão em micropassos, por exemplo. Uma ferramenta, gente, psicológica, né? Ah, tá parecendo intransponível, tá difícil. Quebra ela em micropassos. Pense, né? Use algum critério. Olha, isso resolve o problema de agora? A gente tem que ter algum critério. A gente tem que reduzir, né, a dramatização que a gente faz em cima das decisões. Olha, se der errado, depois eu conserto, porra, eu dou um jeito, entende? A coisa vai... Então são coisas que devagarinho a gente vai conseguindo superar a nossa ansiedade e a nossa paralisia. A paralisia que vem da ansiedade, tá? Medo da perda, morte, de pessoas que amo. Meu pai internado me tirou completamente do eixo. Então, Karen, essa é a ansiedade natural, tá? É a ansiedade natural no caso de teu pai ter sido internado. Então, olha, naturalmente tu vai ficar mais atenta. Olha, eu preciso ajudar, eu preciso estar presente. Qual é a postura de uma pessoa razoavelmente madura nesse momento? De auxílio, Karen. A postura da pessoa madura é ser o pilar emocional para os outros, né? Então, assim, tá bom, tu tá fragilizado, tu tem medo de perder teu pai, porque muito provavelmente tem algum nível de dependência emocional, é natural, tá? É natural, mas a gente tem que lutar para desfazer. E no momento, né, não ser a pessoa que vai ser consolada porque o pai está, né, doente, etc e tal, mas ser a pessoa que consola os outros com fé, com esperança, com maturidade, com apoio. Olha, o que tu precisa? Precisa que eu vá para o hospital? Precisa que eu compre um medicamento? Precisa que eu faça uma refeição? Precisa que eu vá até a casa fazer uma limpeza? Essa é a postura da pessoa madura, gente, e isso cura a nossa dependência emocional, porque te traz um senso de utilidade e de firmeza, de estar sendo realmente uma estrutura para a pessoa que está doente. Porque eu sei que dói na gente, mas deixa eu te contar, é teu pai que está lá. Né? A gente tem que ter uma certa caridade e uma certa noção. Olha, não sou eu que tô lá, é ele. Então a gente não pode ser tão egoísta assim, né? A pessoa já tá doente. E aí, mais a gente gerar um transtorno, porque a gente tá desequilibrado, né? Então a gente tem que tentar, com todas as virtudes possíveis, né? Virtude da fortaleza, suportar e prosseguir. Virtude da temperança, não agir nem com excesso e nem com falta. Né? Que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui, que vocês estão aproveitando de alguma maneira, né? A virtude da justiça. Olha, é justo com a pessoa que está doente que eu seja consolada? Não, gente, não. A gente que tem que consolar. A gente tem que chegar lá e dizer, né? Tá tudo bem, pai, tô aqui, né? Precisar. Poxa, né? Então, assim, é difícil? Vai chorar no banheiro? Vai. Mas, assim, lava a cara, como eu digo, sabe? Lava a cara depois, chora, bota pra fora, né? Procure alguém de confiança para desabafar. É sempre importante a gente ter alguém de confiança para desabafar. Sabe? E aí depois lava a cara, respira fundo. Se precisar, tenha, né, os calmantezinhos naturais, chá de melissa, etc e tal, fitoterápicos, né? Se tiver acompanhamento psiquiátrico e a ansiedade estiver te dominando, né, faça também a medicação para tu não entrar em crise de pânico, etc e tal, tá? Não piorar o transtorno. Então, assim, né, depois disso, o que eu tenho para fazer? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel nisso daqui? Né? Então, que bom, muito bem. As redes sociais pioram a ansiedade, como lidar com gatilhos online? Nossa, minha gente do céu, as redes sociais, tá? Elas têm um grande problema. Um dos problemas é a comparação, tá? A gente fica se comparando. Porque eu, por exemplo, né? Eu posto o quê? Eu posto a parte boa. É óbvio, gente. Quando meu filho tá todo lindinho, fofinho, com a gatinha abraçadinha, aí eu olho, meu Deus, eu tenho que registrar esse momento, né? Pra ficar na minha memória, inclusive. É lindo. Aí eu posto aquilo ali.
Mas não viu a criança virando, entendeu? Até que meu filho é bem comportadinho, graças a Deus, né? Mas assim, não tô. Na hora que eu tô educando ele, eu não vou fazer um vídeo. Deveria, inclusive, né? Mas não tem essa coisa de ficar filmando, né, gente? Eu não sou a pessoa que fica filmando. Né? Eu não consigo. Mas na hora que eu tô educando, né? Que eu tô sendo severa, que eu tô sendo ali, né? Impondo a situação, né? Que ele tá fazendo coisa errada. Pô, eu não tô filmando e postando. Então é óbvio que vocês vão comparar o quê? Vão comparar o meu palco, que é o normal, entendeu? Com, né? Qual é o outro mesmo? É o palco e o... esqueci da analogia, né? Mas assim, né? Vamos comparar a parte boa da minha vida com a parte ruim da vida de vocês. Então isso dá muito errado na rede social. Isso é natural, gente, tá? Então, assim, em primeiro lugar, esse senso de comparação. A vida dos outros é maravilhosa, a minha é uma bosta, né? Não, gente, não. Toda vida tem parte boa ou ruim. Na rede social, a pessoa só posta aquilo que é, né? É bonitinho, né? E desejável, etc e tal. Então, né? Essa comparação já gera um pouco de ansiedade. Aí tem a questão da curiosidade desordenada e a dispersão, tá? Isso, bastidores. Obrigada, Caroline. Eu consegui descansar. Né? Então, assim, a gente nunca mostra os bastidores, né? A gente tá sempre mostrando um pouquinho. E aí já gera uma questão de, né, de comparação ruim. Isso vai gerando uma ansiedade na pessoa. Outra coisa é a questão da curiosidade desordenada. Eu quero saber tudo, né, no ato, etc e tal, mas tá acontecendo tal coisa, e aí já gera uma fofoca, informação desnecessária. Outra coisa é a dispersão, gente. As redes sociais, elas geram, né, uma incapacidade na gente de focar naquilo que precisa ser focado. Então, são vícios que vão tirando a nossa alma do eixo, tá? É culpa da rede social? Não, gente. É culpa da nossa destemperança, da nossa falta de noção, né? A gente tem que ter uma temperança digital. Lembra? Assim, excesso nem falta. Porque a pessoa hoje em dia diz pra mim assim, não tem Instagram. Eu, é destemperado, né? Não tá conseguindo lidar com a coisa, né? Porque eu tenho Instagram, pô. E isso aqui não me prende em nada. Pelo contrário, eu entro aqui só pra entregar e ó, não faço, né? Então, assim, a gente tem que ter a temperança digital. Usar sem se deixar ser usado, tá? Porque tu tá sendo usado, gente. Aqui, com tudo. É propaganda, querem que tu consuma, querem que tu compre, querem que tu dê like, querem que não sei o que, tá? Então, a gente é que tem que ter esse domínio, né? A gente tem que identificar os gatilhos, os conteúdos que nos aceleram ou que nos ajudam, né? Aquelas coisas todas, definir um tempo de uso, um horário, né? Silenciar os perfis. Gente, pelo amor de Deus, tenha um celular silenciado. Cada plim do teu celular, ou cada mensagem que aparece pra ti, mesmo que sem plim, tá? Aquilo ali libera dopamina, hormônio no teu cérebro, pô. Aquilo vai te viciando, né? Então é como se fosse, imagina que cada plim do teu celular é tipo um cigarro que tu fumou. Porque a nicotina libera uma substância, entende? E a notificação libera outra substância. Mas o teu cérebro, ele tá sempre alerta, ele tá sempre... Nunca consegue focar em nada. Então, pelo amor de Deus, celulares silenciados, notificações silenciadas. A gente tem que treinar uma exposição saudável a esta rede social, tá? Não é nocivo a rede social. O que é nocivo é o uso desordenado da rede social, tá? Então, gente, tá chegando aí meu horário, né? 9h58. Joel fala muito disso, né? Poxa, gente, né? As pessoas que, sinceramente, cá entre nós, tá? As pessoas que têm algum resultado na vida, tá? Algum resultado na vida. Vai olhar pra pessoa e dizer assim, cara, a pessoa tem família, tem um trabalho bom, assim, sabe? Tipo, uma profissão ordenadinha, tem um corpo razoável, forte, sei lá, né? Saudável, digamos assim, tá? A pessoa tem um intelecto bem formado, que a pessoa lê, a pessoa estuda, a pessoa faz... Gente, essas pessoas, elas não estão na rede social continuamente. Elas são muito seletivas, né? Eu, por exemplo, sigo 70 pessoas. Isso é tudo. Então, façam um filtro. Quem vocês seguem, sabe? Por que vocês seguem? Isso gera... É construtivo ou destrutivo? E vão fazendo uma limpa na rede social, porque isso dá uma boa baixada na ansiedade, tá? Te ajuda a ter mais foco, né, não ficar tão disperso, te ajuda a não ter tanta curiosidade. O meu Instagram mesmo, ele é totalmente desinteressante pra mim. Quando eu entro, não tem nada. Não tem nada. Eu sigo 70 pessoas, gente. Daquelas 70 pessoas, 2, 3 postaram alguma coisa, o resto ninguém postou nada. Então eu nem tenho o que fazer no Instagram, entendeu? Não vou ficar rolando feed, porra. Não vou ficar procurando no explorar, né? Não, por favor, né? Então, assim, a gente é que tem que desenvolver essa temperança, saber usar, né, a rede social, né? Porque isso aí, fazer esse filtro na rede social vai te ajudar, tá? A controlar a tua ansiedade e ser uma pessoa mais produtiva. Beijo, 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 beijo. Amanhã
eu acho que não conseguirei estar ao vivo, tá? Mas sempre que possível estarei ao vivo às 9h40, tá bom? Que bom que vocês estiveram comigo, espero ter ajudado em alguma coisa. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!